Em Rio do Sul, o governador anuncia mais de 37 milhões de reais para a reconstrução da região do Alto Vale do Itajaí, atingida pela enxurrada de dezembro. Na cidade de Presidente Getúlio, a mais atingida pela tempestade, o governador destinou recursos para infraestrutura e recuperação de empresas. PT anunciou apoio à Baleia Rossi do MDB na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Covid-19, 354 milhões de doses estão asseguradas em 2021, disse o ministro da Saúde. Auxílio emergencial. Caixa libera parcelas dos ciclos 5 e 6 dos nascidos em abril. Seguro DPVAT não será cobrado em 2021. Na edição de hoje, conheça os desafios para que o Brasil recupere a economia. E ainda, Próspera anuncia a renovação contratual do técnico Paulo Baier, que vai comandar o time da raça na Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2021. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. No início de dezembro, o Alto Vale do Itajaí foi castigado por uma forte enxurrada que gerou prejuízos gigantescos na região. O governador Carlos Moisés foi a Rio do Sul e anunciou a liberação de recursos para que os municípios atingidos possam começar a se reconstruir. O governador Carlos Moisés anunciou em Rio do Sul mais de 37 milhões e 100 mil reais em recursos para auxiliar municípios do Alto Vale do Itajaí atingidos pela forte enxurrada em dezembro, para permitir a reconstrução e a retomada de negócios nas micro, pequenas e médias empresas de Rio do Sul e Ibirama. Foi lançado o Recomeça SC, uma linha de 30 milhões de reais em crédito com juros subsidiado. Além disso, por meio da Casan, haverá cobrança especial da tarifa de águas nas cidades atingidas. Na ocasião, foram anunciados ainda recursos que totalizam 7 milhões e 100 mil reais para a infraestrutura da região. As obras, que contarão com recursos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, serão executadas pelo município de Rio do Sul e fiscalizadas pela Defesa Civil Estadual. Bom, nós, especialmente no projeto em que a gente encaminha hoje, da medida provisória assinada aqui, socorro às vítimas dos desastres naturais que são muito recorrentes em Santa Catarina, uma ação importante do governo que subsidia juros para aqueles que foram afetados e sofreram com os eventos climáticos. O projeto Recomeça Santa Catarina é um projeto que é a parceria do governo do estado com aqueles que têm a coragem de empreender no nosso estado, têm a coragem de empreender em Santa Catarina. Então, além disso, a resolução da Casan também, que facilita o pagamento das unidades consumidoras aqui na região, que são afetadas também. Todas as ações em parceria com o Badesp, todas as ações do governo se importando, portanto, com o cidadão catarinense. Carlos Moisés ressaltou que o governo do estado tem um olhar constante para a região. Entre as prioridades está o término das barragens, que contam com projetos já aprovados e encaminhados para a Defesa Civil Nacional. Aqui a gente tem uma preocupação constante, inclusive, em Rio do Sul, como foi citado hoje aqui na solenidade, as barragens que nós precisamos terminar, nós temos projetos já aprovados e encaminhados junto à Defesa Civil Nacional. E por detalhes, como foi mencionado hoje, desapropriação, enfim, essas obras não iniciaram, com orçamento reservado. São ações importantes para Rio do Sul e para a região, trabalhar na prevenção. Nós sabemos que toda vez que a gente trabalha em prevenção, a gente economiza dinheiro, cerca de 9 vezes mais a gente investe em recuperação para cada R$1 que a gente investe em prevenção. Então, esse é um número muito importante e relevante que mostra que Santa Catarina, como tem situações recorrentes em defesa civil, em termos de calamidade, situação de emergência,
nós precisamos investir na prevenção, além do que a gente salva vidas com a prevenção. Para o chefe da Defesa Civil catarinense, uma ação do governo extremamente importante para a retomada do desenvolvimento na região, que foi completamente arrasada pela forte chuva que caiu em dezembro. Fundamental, principalmente para ajudar na recuperação das estruturas. Tá? Quando você tem um desastre como foi esse, você afeta muito estradas, cabeceiras de ponte, que são fundamentais, são linhas fundamentais para manter a infraestrutura funcionando da cidade. No primeiro momento, o socorrimento das pessoas e entrada de ajuda humanitária. Posteriormente, é a retomada das atividades das cidades. Então, esse olhar para a infraestrutura, a formalização de convênios para permitir que o município recupere a sua infraestrutura é fundamental para a retomada da atividade das cidades. Bom, e o governador catarinense também foi à cidade de Presidente Getúlio. O município foi o mais atingido pela enxurrada e precisa iniciar o mais rápido possível a sua reconstrução. A recuperação de empresas e da infraestrutura motivou mais uma agenda de trabalho do governador Carlos Moisés no Alto Vale do Itajaí. Após a passagem por Rio do Sul, foi a vez de Presidente Getúlio, onde foram liberados R$ 3 milhões para revitalização de vias, recuperação da ponte na SC 340 no limite com Dona Ema, além do Recomeça SC, uma linha de crédito com juros subsidiados para as empresas que tiveram prejuízos com a enxurrada. Bom, é a presença do Estado de Santa Catarina, junto com os municípios afetados, para a recuperação dessas áreas. Até para gerar mais esperança, vontade das pessoas de recuperarem seus empreendimentos, continuarem a caminhar. Além desse ato do governo de mais de R$ 3 milhões, nós estamos subsidiando os juros. Nós vamos pagar o juro para quem quer reinvestir, para quem quer recuperar o seu empreendimento. De modo que o governo do estado, através do Badesc, entrega o financiamento a juros de 6% ao ano e o governo de Santa Catarina pagará o juro. Então é uma forma de incentivar as pessoas a se manterem ativas, a terem esperança, a terem fé e avançar. Assim como a SC também 340, nós vamos fazer a intervenção na ponte. Nós sabemos a importância que é a intervenção nesta ponte, e ela é importante para o fluxo de veículos pesados, inclusive, o tráfego que encaminha a produção da região, mas agora, nesse momento... Com os recursos liberados, o prefeito de Presidente Getúlio quer iniciar as obras o mais rápido possível. Ela vai compreender toda a drenagem pluvial, porque a nossa cidade foi crescendo, a cidade de praticamente 60 anos, então muitos locais não tem nem tubulação pluvial. E agora chegou a hora de nós fazer realmente uma tubulação que realmente ajude o fluxo dessas águas. Vai ter a tubulação, toda a drenagem pluvial, nós vamos trocar toda a canalização, a rede do SAAT, que essa rede que passa no nosso centro é uma rede de 50 anos e sempre causa muitos estouros e a gente perde muita água tratada e a gente vai trocar toda a tubulação, o encanamento de água e também nós vamos fazer todo o asfaltamento dessas vias, vai ficar realmente muito bonito. Porém, o governador ainda pediu compreensão da população, já que a reconstrução da cidade, principalmente no que se refere à SC 340, demandará um pouco mais de tempo. Mas agora, nesse momento, a gente pede um pouquinho da paciência, porque é uma obra também de infraestrutura pesada. Nós vamos ter que derrocar, explodir algumas rochas, fazer investimento nos acessos, nas cabeceiras da ponte, para que a gente tenha uma obra segura e que atenda bem a todos os municípios servidos por esta ponte. Carlos Moisés ainda falou sobre a importância de se investir em tecnologia para prevenir que novos eventos climáticos não ocasionem tanta destruição como as registradas no município de Presidente Getúlio. Penso que é uma grande lição a todos nós o que aconteceu aqui em Presidente Getúlio e na região, especialmente aqui em Presidente Getúlio. É importante a gente perceber a ação da Defesa Civil Municipal daqui para frente agora também numa escola de fato de prevenção, de alocar aqui estações meteorológicas, acompanhar o quanto chove na região, o quanto tem chovido na região, as pessoas que trabalham nas montanhas, nos montes aqui no entorno, perceber, ter um olhar um pouquinho mais preventivo para a mata, não observar só pássaros e plantas e ao mesmo tempo perceber quais são os sinais que o movimento de massa está nos trazendo para chamar a atenção, para a gente começar a ter um trabalho de prevenção.
A seguir, Covid-19, 354 milhões de doses da vacina estão asseguradas para o ano de 2021, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O PT, Partido dos Trabalhadores, anunciou apoio ao deputado federal Baleia Rossi, do MDB, na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O partido tem a maior bancada, 54 deputados, e ainda não tinha dado o aval à candidatura apoiada pelo então presidente Rodrigo Maia. Baleia terá como principal adversário Arthur Lira, do PP, Partido Progressista de Alagoas, aliado do presidente Bolsonaro. A corrida pela cadeira da presidência da Câmara dos Deputados está acirrada. A semana começou com candidatos viajando pelo Brasil e investindo na apresentação de propostas pelas redes sociais. Isso na expectativa de atrair aliados e buscar apoio para a eleição prevista para o início de fevereiro. Mesmo com o apoio informal, os candidatos contam com a surpresa na hora da votação, já que ela é sigilosa. E os candidatos devem contar com a possível traição na hora da escolha. Contudo, eles estão trabalhando para afirmar ainda mais a confiança de partidos e legendas. Na última segunda-feira, Baleia Rossi recebeu o apoio de 11 partidos, entre eles o Partido dos Trabalhadores e da oposição. A bancada soma 261 candidatos. No Twitter, ele comemorou a adesão. Ainda pelo Twitter, Rossi declarou em um post, #Frente Ampla, ficou ainda maior. O PT anunciou apoio à nossa candidatura. É um grande dia para quem defende uma Câmara livre e independente. Somos 11 partidos diferentes. Divergimos em muitos assuntos, mas estamos juntos na defesa de uma democracia viva e forte. O presidente Jair Bolsonaro declarou apoio ao deputado federal Arthur Lira, que é o líder do Centrão na casa. Além dele, estão na disputa, concorrendo à cadeira por fora, os deputados Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, e Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Mesmo com o apoio do Planalto, em entrevista à Jovem Pan News, Lira declarou que deve atuar de forma independente. A minha candidatura ela é fruto do apoio do meu partido, a princípio, e do apoio de partidos que pensam parecidos, né? Nós somos partidos de centro e sempre trabalhamos para dar estabilidade e previsibilidade ao país nas pautas mais necessárias. Eu entendo que todas as candidaturas postas até agora, de um jeito ou de outro, são de partidos de centro e partidos da base do governo. Uns tentam modificar essa visão momentaneamente, então eu não faço nem apoio ao governo e a problemas do Brasil de ocasião e também não faço oposição de ocasião, quando é conveniente. Já seu principal oponente, Baleia Rossi, pretende defender uma agenda econômica liberal, apoiando as reformas tributárias e administrativas. Covid-19, 354 milhões de doses estão asseguradas em 2021. Pelo menos é o que disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Acompanhe na reportagem. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o Brasil tem asseguradas para este ano 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Do total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. Pazuello anunciou também a edição de uma medida provisória que trata de ações excepcionais para a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística. O ministro informou que o Ministério está em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Segundo Pazuello, estão disponíveis atualmente cerca de 60 milhões de seringas e agulhas, o que para o ministro é o suficiente para se iniciar o processo de imunização da população.
Pazuello ainda destacou que o Brasil está preparado logisticamente para a operação de vacina. Sobre a vacina da Pfizer, o ministro destacou os esforços para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira, como a isenção da responsabilização civil por efeitos colaterais da vacinação e a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. O ministro disse ainda que em breve o Brasil será exportador de vacinas para a região. O ministro ainda confirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou uma medida provisória que prevê que o Ministério da Saúde será o responsável por coordenar a execução do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19. A norma também prevê a contratação de vacinas e de insumos antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o treinamento de profissionais para imunizar a população. Vamos falar agora do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal está liberando parcela dos ciclos 5 e 6 para quem nasceu no mês de abril. Confira. A Caixa realiza mais uma etapa do saque em dinheiro do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. Cerca de 3.400.000 beneficiários dos ciclos 5 e 6 nascidos em abril poderão sacar ou transferir o saldo da poupança social digital. Os recursos creditados são da ordem de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, 2 bilhões e 100 milhões de reais são referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão e o restante, 200 milhões de reais, as parcelas do auxílio emergencial. O saldo ainda segue disponível para a movimentação pelo Caixa Tem, como pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Para o saque em dinheiro, o beneficiário precisa fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção Saque sem cartão e gerar código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de 1 hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos do banco, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, foi cancelado em 2021. A medida foi anunciada pelo Ministério da Economia por meio do Conselho Nacional de Seguros Privados. Sabe das novidades do DPVAT? Não sei, não. Você sabe da novidade do seguro DPVAT obrigatório? Não. Este ano, o pagamento do seguro obrigatório está isento para todos os veículos automotores em nível nacional. É uma notícia boa? Ótimo. Interessante, né? No mínimo. Que boa notícia. Não precisa pagar, né? É um dinheiro a mais. A decisão de isentar em 2021 o seguro obrigatório, que foi criado em 1974, partiu do Conselho Nacional de Seguros Privados, que é vinculado ao Ministério da Economia. A justificativa para não cobrar este ano é que há recursos em caixas suficientes para a operação. O que muita gente não sabe é que o dinheiro arrecadado tem vários destinos, inclusive para ajudar a manter o Sistema Único de Saúde, o SUS. 45% vai para o SUS, cujo objetivo é atender realmente acidentes automobilísticos. 5% desse valor vai para o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, cujo objetivo dele é a realização de campanhas e outros atos para a Política Nacional de Trânsito. E o remanescente de 50% é destinado às indenizações e reservas da própria seguradora. Nos últimos anos, o valor do seguro obrigatório já vinha sofrendo redução de valores. Para motos, por exemplo, chegou a custar R$ 292 em 2016 e caiu para R$ 12,30 em 2020. E mais decisões vão ocorrer em breve. Inicialmente teremos agora em janeiro uma troca da seguradora líder por uma nova empresa. Além de outras mudanças que podem vir a ocorrer, é a tramitação de um projeto de lei que vai atualizar os valores de pagamento do DPVAT, tendo em vista que os valores vigentes são de 2007 e estão muito defasados. Tem direito a receber indenização do DPVAT todos os brasileiros e estrangeiros que sofrerem acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre,
menos o motorista inadimplente com o seguro obrigatório, sendo ele o condutor no momento do sinistro. Para solicitar, o advogado diz que é um processo simples. É necessário que você acesse o site da Líder, mesmo que haja essa discussão, essas mudanças, ainda a Líder possui as ferramentas e o formulário para preenchimento, e você pode, administrativamente, não é necessário ter advogado, mas caso você queira, você pode ter um advogado de confiança e especialista na área que vai melhor conduzir esse procedimento. Só no Mato Grosso do Sul, a frota, segundo dados do Detran, é composta por 1.139.510 veículos. Destes, 775 mil são automóveis, 38.971 caminhonetas, 116.130 motonetas, 4.006 ciclomotores e outros veículos somam 205.403 unidades. A seguir, Próspera anuncia a renovação contratual do técnico Paulo Baier, que vai comandar o time no Campeonato Catarinense de Futebol 2021. O ano de 2021 no Brasil pode sofrer mais reflexões em sua economia devido à pandemia da Covid-19. Economistas analisam o cenário e acreditam que medidas como reformas podem suavizar o processo. Que 2020 foi um ano desafiador não é novidade para ninguém. Mas o que se esperar de 2021? A economia do país foi afetada em função da pandemia da Covid-19. O governo precisou liberar auxílios, verbas, tanto para a compra de insumos, como para auxiliar famílias de baixa renda no sustento de casa. Além disso, indústrias, comércios e empreendedores foram diretamente afetados. Em um ano que se espera que as coisas possam ser bem melhores que 2020, esse especialista em economia garante que o momento ainda é delicado. Deve enfrentar aí aumento do desemprego, aumento da pobreza e da desigualdade. Tá? Além disso, um desafio que a gente já vem enfrentando há muito tempo, também deve ser enfrentado neste ano, que é o da consolidação fiscal. De maneira geral, o governo, em todos os seus níveis, gasta muito e gasta mal. Mas será que existe uma receita para amenizar o cenário provável e tenso que nós, brasileiros, poderemos enfrentar daqui para frente? Esse economista explica que uma boa solução para suavizar o processo está ligada às reformas, entre elas tributária e administrativa. Uma reforma tributária interessante seria uma reforma tributária onde você desoneraria tanto as empresas quanto as famílias. Né? As empresas porque são elas que geram emprego, são elas que fazem o Brasil movimentar, são elas que fazem o Brasil crescer, juntamente com o consumo das famílias. Então, quando você desonera as empresas, principalmente através de PIS com fins, retirando isso da folha de pagamento, seria muito interessante, que iria sobrar dinheiro para as empresas, onde elas podem fazer mais investimento e, ao mesmo tempo, elas podem também contratar mais pessoas, gerar mais empregos. Olha, a reforma administrativa brasileira, ela tem que ser feita de uma maneira que o Estado ele se torne um Estado mínimo, não um Estado grande, inchado, como ele é. O governo Jair Bolsonaro reduziu, em 2019, a quantidade de ministérios, né? Só que isso aí já não é suficiente. Você tem que diminuir mais o Estado. O Estado ele não tem que ser dono de empresa, o Estado não tem que ser dono, concorrente de produtos no mercado, não precisa. Né? O Estado ele tem que mexer com aquilo que é de prerrogativa dele, educação, saúde, moradia, segurança pública, aquilo que está na Constituição. Para se ter uma ideia, de acordo com o painel cidadão do Siga Brasil, ferramenta para acompanhar a execução do orçamento brasileiro no site do Senado, o governo federal já gastou mais de 400 bilhões em 2020 em despesas ligadas diretamente ao combate ao coronavírus e às consequências sociais e econômicas da pandemia. Desse total, mais da metade foi destinada para pagar o auxílio emergencial
para mais de 60 milhões de pessoas. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Agora o esporte. O Próspera anunciou a renovação contratual do técnico Paulo Baier, que vai comandar o time da raça na Série A do Campeonato Catarinense de Futebol. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs do Colorado Prosperano. Após as negociações terem se encerrado no último ano, a diretoria prosperana fez mais uma tentativa de renovação com Paulo Baier, e desta vez com êxito. Ney Rama, diretor executivo do time da raça, comemorou a permanência do técnico para o Catarinense de 2021. Eu posso dizer que está um final feliz. A gente, através da execução do futebol, conseguiu ajustar parte do Próspera, né? Respeitando o orçamentário. O Paulo também viu da importância da permanência dele na sequência de trabalho na Série A do Catarinense, né? E conseguimos hoje de manhã fazer todo esse trabalho e por telefone, porque o Paulo está em casa em Juí, acertar a permanência do Paulo para mais o campeonato desse ano. O presidente prosperano, empolgado com a renovação com Baier, espera agora que a continuidade da parceria entre Próspera e treinador resulte numa boa campanha na Série A do Catarinense. Ambos merecem um o outro, né? Eu venho trazendo que o Paulo Baier é o técnico mais vitorioso da história do Esporte Clube Próspera em razão da expressividade dos títulos que ele ganhou. Não só o acesso da Série B para a Série B, mas como esse acesso, inclusive sendo campeão da Série B para a Série A, tornam ele um técnico muito importante na era moderna para o Esporte Clube Próspera. E essa continuidade de trabalho, considerando o plantel que nós montamos, da maneira como existe uma boa relação entre diretoria, comissão técnica, funcionários, atletas, levando-se em consideração que a gente vai fazer permanecer com boa parte do plantel, todos foram fatores que levaram aí o Próspera e o Paulo Baier a dar continuidade nesse trabalho que, sem dúvida nenhuma, continuará vitorioso. Paulo Baier, que num primeiro momento recusou a proposta do Colorado, comemorou a renovação contratual. Em 2020, Baier comandou o time da raça em 11 jogos, sendo 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Seus comandados marcaram 14 gols e sofreram em apenas 6 oportunidades. Muito feliz de estar retornando, né? Dar continuidade ao trabalho, né? Sei que demorou um pouquinho aí da parte da diretoria, da minha parte, para fazer o acerto, mas agora deu tudo certo. Estou muito feliz de estar retornando, dar continuidade ao trabalho. O torcedor sabe o quanto que eu gosto do clube, o quanto que eu também me identifico com o clube. Eu acho que o torcedor vai estar muito feliz, esse presente aí para o torcedor, né? De estar voltando de novo ao Próspera e a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga, né, os nossos objetivos aí dentro do clube. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.